Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Quem pode glorificar a Jesus? Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. Vocês sabem por que o cristianismo, eu nem gosto de usar esse termo, porque Jesus não veio fundar o que eu vou falar. Mas eles consideram, eles falam que o cristianismo é uma religião, tá? Porque eles querem enquadrar o cristianismo dentro de uma categoria religiosa, e eles falam que o cristianismo é uma religião, mas eu não gosto de usar esse termo, até porque Jesus não veio fundar a religião, e quem matou Jesus foram os religiosos. Mas como a gente segue aí a gente tem que ficar com essa analogia que eles colocam, eu informo aos irmãos que o cristianismo, dentre muitas religiões que existem, como ele é considerado uma religião, o cristianismo ela é a religião que mais cresce no mundo, porque na verdade o seu fundador, se é que a gente pode dizer assim, que no caso é Jesus, ele foi o único que venceu os 3 maiores inimigos que existem. Os 3 maiores inimigos, quais são eles? Você tem o pecado, você tem o mundo e você tem a morte. Jesus venceu esses 3 maiores inimigos. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o mundo e Jesus venceu a morte. Nenhum fundador de nenhuma religião teve o poder de vencer esses 3 inimigos. Se você pegar os fundadores das demais religiões, eles não venceram o pecado, eles não venceram o mundo e eles não venceram a morte. Todos eles morreram e estão mortos até hoje. Estão nos sepulcros, foram sepultados e ficam apenas na lembrança dos seus seguidores. Mas nós vamos ver aqui esta noite que o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou para a glória de Deus. Oh, aleluia! É por isso que nós somos felizes, porque o nosso Criador, o nosso Redentor, Jesus, o Filho de Deus, ele não ficou na sepultura, ele esteve lá, mas no terceiro dia ele ressuscitou e vivo está e está conosco aqui esta noite, para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos para a nossa apostila, para o nosso esboço. Primeiro ponto: Jesus, modelo da ressurreição. O ponto 1, o milagre da ressurreição. Contato nos 4 evangelhos. Você vai ver tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João. O relato da ressurreição contém detalhes que não deixam dúvida acerca de sua historicidade. Um dos exemplos é o próprio fato de haver incredulidade nos dias imediatamente posteriores ao milagre, por parte dos próprios seguidores do Senhor. Meus irmãos,
O que é história? Vamos lá, o que é história? A gente estuda muito, a gente estuda sobre história na escola, sim ou não? Tem lá disciplina de história. Disciplina de história. E a disciplina de história vai falar de personagens que viveram muitos séculos antes da nossa existência. Por exemplo, a história vai falar sobre Napoleão, que foi um grande general que pelejou e venceu muitas batalhas. Vai falar sobre filósofos, Platão, Aristóteles. Mas eu pergunto para os irmãos conheceram essas pessoas? Vocês viveram o tempo dela? Não. Mas por que é que a gente acredita que essas pessoas existiram? Por conta da história. Porque a história mostra que teve testemunhas, e essas testemunhas vieram trazendo essas histórias até chegar em nosso tempo. Então, por que é que a ressurreição de Jesus ela é verídica? Porque a sua historicidade ou o relato da ressurreição contém detalhes que não deixam dúvida acerca de sua historicidade. Isto é, aqueles que presenciaram a ressurreição de Jesus divulgaram que ele ressuscitou. Quem foram eles? Os discípulos, os apóstolos, testemunharam que Jesus ressuscitou. Então você tem aí a história da ressurreição, que foi divulgada, difundida pelos seguidores de Jesus. E aí o autor diz aqui o seguinte, que um exemplo que a ressurreição é de fato uma história verídica. Aí ele dá um exemplo, o próprio fato de haver incredulidade nos dias imediatamente posteriores ao milagre. Isso é, quem escreveu os evangelhos disse assim, ele ressuscitou, mas nós ainda estávamos duvidando que ele havia ressuscitado. Então, o milagre da ressurreição, ou a história da ressurreição, não é um conto, não é uma fábula. Não, irmãos. Porque você percebe quando algo é uma fábula, é uma história, pelo exagero. Quem vai contar um exagero, algo grandioso, jamais vai apontar os seus defeitos. Você não vai apontar os seus defeitos. Se você for falar uma história grandiosa, inventar uma história grandiosa, você jamais vai contar seu defeito. Igual eles disseram, nós estávamos duvidando, nós não estávamos acreditando. Teve um que disse que só creria se visse, se tocasse, olhasse na mão dele e no lado dele. Qual é o nome dele? O Tomé. Então eles falaram isso, que houve essa incredulidade. Então você tem aí o primeiro ponto, que a ressurreição foi verdadeira, porque eles até duvidaram do que havia acontecido. 1.2, você tem a incredulidade a respeito da ressurreição. Como já amplamente frisado, os discípulos alimentavam-se expectativas irreais a respeito do Cristo, e por isso sentiram-se decepcionados. A dificuldade em aceitar o fato de que o Senhor ressuscitara não é uma descrença atual, mas algo que se manifestou nas primeiras horas que se seguiram à aparição. Você vai ver, meus irmãos, que quando Jesus ressuscita, ele aparece para a mulher. A mulher sai lá do sepulcro, falou com Jesus, e aí ela vem para casa onde os discípulos estavam reunidos e conta que Jesus havia ressuscitado. Eles saem correndo. Primeiro eles não acreditaram nela, mas para ter a certeza que o sepulcro estava realmente vazio, eles correm até o sepulcro. Pedro e João correm para ver se realmente o sepulcro estava vazio. Chegou lá, o sepulcro estava vazio. Mas a Bíblia diz que eles não viram Jesus. Eles não viram o corpo. Pairava a incredulidade no coração dos discípulos. Quando você vai para Lucas, você vai ver que 2 discípulos estavam andando, saindo de Jerusalém, indo para Emaús e conversando sobre Jesus. Aí Jesus chega perto deles e eles não conhecem que era Jesus.
Aí Jesus pergunta: o que é que vocês estão conversando? Aí eles perguntam, aí eles dizem para Jesus: tu és novato aqui em Jerusalém, tu não sabe dos acontecimentos dos últimos dias. Aí Jesus: pais, de Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus em obras, nós pensávamos que ele seria o remidor de Israel, mas ele morreu. Já fazem 3 dias que ele morreu. Algumas mulheres falaram que viram ele, mas não vimos. Oh, meus irmãos, eles estavam desanimados, eles estavam frustrados. Quem escreve isso aqui são os apóstolos. Eles estão frustrados. Aí quando eles vão andando, meus irmãos, aí Jesus disse: por que é que vocês não entendem o que está nas Escrituras? O Cristo, ele tinha que padecer, ele tinha que morrer, mas ao 3º dia ele tinha que ressuscitar. E Jesus começou a falar palavras: solta a Bíblia, 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 na vida deles. E o coração deles ardia por causa das palavras que Jesus pregava andando com eles. Aí quando chegam lá perto da cidade dele, da casa deles, Jesus fez menção que ia para outro lugar. Aí eles: não, fica com a gente, já está tarde, se hospeda conosco. Aí Jesus se hospedou com eles. Na hora de partir o pão, que Jesus deu graça e partiu, aí a Bíblia diz que os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era Jesus. Aí Jesus desapareceu. Oh, aleluia. Aí um olhou para o outro e disse assim: era ele, era ele. Por isso que o nosso coração ardia quando ele falava. A Bíblia diz que eles se levantaram, voltaram para Jerusalém e disseram: nós vimos Jesus, ele está vivo e esteve na nossa casa. Oh, aleluia. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus, aí eu aprendo 3 coisas nessa passagem bíblica. Eu vou só resumir. Primeiro, a ressurreição é comprovada com o sepulcro aberto. Primeiro, é isso. Segundo, a ressurreição é comprovada pelas Escrituras. Ele abriu as Escrituras e falou com eles. E terceiro, a ressurreição é comprovada pela experiência diária com Jesus. Jesus esteve na casa deles, eles viram Jesus, eles sentiram Jesus, eles falaram com Jesus. A experiência da ressurreição, meu irmão, não pode ficar só na tua certeza de que o sepulcro foi aberto. A ressurreição de Jesus não pode ficar só na certeza de que as Escrituras falam que ele ressuscitou, mas também a certeza da ressurreição. Tu deve ter a certeza que ele ressuscitou através da tua experiência com Jesus. Eu sinto ele na minha vida, eu sinto ele falando comigo, eu sinto ele me tocando, eu ando com ele quando eu vou para a rua, eu ando com ele em casa, estou com ele na minha casa. É experiência pessoal com Jesus. Se nós não tivermos essa experiência pessoal com Jesus diariamente, vai ficar faltando um quesito para nós termos esta certeza suprema que ele recitou. Marcos, mas eu creio porque o sepulcro estava vazio. Eu creio porque a Bíblia diz que ela citou. Mas falta ainda um degrau. Qual é o degrau? O degrau da experiência pessoal. Então nós devemos ter essa experiência, meus irmãos, com Jesus. Todo crente tem que buscar experiência com Jesus. Seja através do batismo com o Espírito Santo, seja através de uma oração respondida, seja através de uma visão, de uma revelação, de um sonho, de uma resposta, de uma direção. Isso é tudo experiência com Jesus. Experiências com Jesus. Eu não posso ficar apenas no sepulcro aberto e nem somente na Escritura, mas também na experiência. Porque Paulo disse assim, quando Jesus apareceu para mim, eu não fui falar com Pedro, mas o Senhor me ensinou. Isso é relacionamento pessoal. Ele me ensinava. Aí por isso que ele vai dizer lá na carta aos Coríntios: porque eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor. Isso é relacionamento pessoal com Jesus. O ponto 3, a realidade da ressurreição. Para que não restasse dúvida alguma por parte de seus seguidores acerca da materialidade do corpo do Mestre, Jesus então solicitara: tendes aqui alguma coisa que comer? Olha, irmãos, nós lemos aí na leitura bíblica em classe. Jesus chega lá com os discípulos, Jesus chega lá para eles
E aí Jesus começa a dizer: olhem aqui, eu não sou o Espírito, toquem aqui, peguem aqui, vejam só, olha aqui. Aí eles ficaram ainda duvidando, rapaz. Aí Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? O que é que vocês têm para comer? Aí o que é que eles apresentam para Jesus? Está aí no versículo 42. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele fez o que, irmãos? Ele comeu na presença deles. Aqui eu aprendo, primeiro, aqui não é um espírito. Jesus aqui não é um espírito. Jesus estava com um corpo visível, um corpo palpável. Segundo, aqui não era alucinação, porque alguns céticos vão dizer assim: Jesus não ressuscitou, os discípulos é que estavam tendo alucinações, estavam tendo visões, era algo da cabeça deles, algo do subconsciente deles, nunca houve ressurreição. Aí Jesus, para calar esses céticos e ateus, Jesus disse: eu quero comer alguma coisa, o que é que vocês têm aí? Aí eles deram para Jesus um peixe assado e um favo de mel. Pronto, Jesus quebrou a tese, e quem quer que seja, de que era algo da cabeça deles, era uma ilusão. Não, Jesus disse: eu estou aqui com carne e osso e eu quero comer. Me dê aí peixe, me dê comida. Aí ele quer, meus irmãos, aí o peixe e um favo de mel. É coisa boa também, né? Parece saudável, né? Peixe e mel, né, irmão? Vamos lá. Segundo ponto aí, o propósito das aparições do Senhor. Então, nós já vimos aí que Jesus é o modelo da ressurreição, e agora nós vamos saber quais foram o propósito das aparições do Senhor. Os irmãos sabem que o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, ele ainda ficou ficou por um período com os discípulos, tá? Ele ficou aí no espaço de 40 dias, conforme está lá em Atos capítulo 1. 2.1, o período da aparição. Com os exemplos de incredulidade dos discípulos de Jesus relatados nas Escrituras, vê-se o quanto foi importante a permanência do Senhor por 40 dias entre os seus seguidores. Uma certa vez, alguém me perguntando: Marcos, Jesus, ele só apareceu para os seus seguidores? Sim, Jesus só apareceu para os seus seguidores. Jesus só apareceu para os apóstolos e para os discípulos. Jesus não apareceu para Pilatos, Jesus não apareceu para Herodes, Jesus não apareceu para os escribas, fariseus, saduceus. Não, Jesus só apareceu para os seus seguidores. Seus seguidores, tá? E Jesus, ele aparece aos seus seguidores, e o comentarista vai dizer o seguinte: que Jesus, ele aparece, meus irmãos, durante 40 dias, para tirar a incredulidade do povo, do seu povo. Jesus precisou ficar 40 dias com eles, para tirar a incredulidade. Imagine só, meus irmãos, eles andando com Jesus. Porque assim, Jesus aparecia e sumia, entendeu? Jesus aparecia, conversava com ele, depois desaparecia. Aí imagine que alguém podia dizer assim, o Pedro pensa assim: rapaz, será que eu estou ficando doido? Rapaz, será se eu não estou tendo fora da minha cabeça? Aí no outro dia Jesus aparecia. Aí o Pedro conversava com ele e tal. Aí depois Jesus sumia. Aí, irmão, é porque. Mas se coloca no lugar de Pedro, se coloca no lugar deles. Eles viram Jesus lá, quando Pilatos mandou açoitar ele, com 39 chicotadas. Eles viram Jesus amarrado no tronco ensanguentado. Eles viram Jesus levando uma cruz pesada e caindo na rua por causa do peso da cruz.
eles viram Jesus sendo pregado na cruz lá no Gólgota. Eles viram eles colocando uma coroa de espinhos em Jesus. E eles viram lá no Gólgota, perto das 3 horas da tarde, quando o centurião furou lá de Jesus e puxou a lança, e o sangue desceu, e como não tinha mais sangue, saiu água. Eles viram, tudo eles viram, tudo eles viram. Aí imagina eles pensando: rapaz, será que eu estou tendo uma visão de Jesus? Aí no outro dia Jesus aparece e eles tocam, é Jesus mesmo. Aí Jesus aparece, aí eles passam mais algumas horas sem ver Jesus, e aí Jesus aparece de novo e eles tocam Jesus. Aparece de novo no outro dia e Jesus conversa com ele, sou glória. Aparece de novo, Jesus conversa com ele. Primeiro dia, segundo dia, quarto dia, 10º dia, 15º dia. Jesus ficou com eles 40 dias falando sobre o reino dos céus. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus ficou no período de 40 dias, meus irmãos. Ficou no período de 40 dias com eles, para tirar a incredulidade deles. Tá? Então por isso que ele ficou. Aí 2.2, a mensagem de Jesus no período da aparição. O que foi que Jesus pregou durante esses 40 dias? Mesmo após ter sido brutalmente morto, ressurreto, Jesus continuou falando acerca do projeto divino do reino de Deus. Continuou servindo ao Pai que o designara a realizar a missão. Aos discípulos que, mesmo depois de ter ouvido durante todo aquele período, não entenderam o porquê de ele ter morrido. Jesus ficou com eles e a mensagem de Jesus durante o período da aparição era ainda assunto do reino dos céus. Ele foi espancado, chicoteado, cuspido, morto, ressuscitou, mas a mensagem não mudou. A mensagem era a mesma: eu vim implantar o reino dos céus. A mensagem era a mesma. Por isso que quando você vai para Atos, vamos lá, Atos, deixa eu ler com vocês aqui, Atos capítulo 1. A mensagem dele não mudou, meus irmãos. A mensagem dele continuou a mesma. O foco dele continuou o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você tem aí Atos 1 e 2, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A mensagem continua a mesma, o foco continuou o mesmo. Eu abro um parênteses para dizer: não importa o quanto você sofra, não importa o quanto você é perseguido, não importa o quanto te maltratarem, não perca o foco, não perca a mensagem, não perca o objetivo, não perca o alvo. Jesus é o exemplo. Jesus é o exemplo. Tá? 2.3, a prioridade de Jesus no período da aparição. Sua prioridade durante o período de vida normal e após a ressurreição manteve-se intacta. Seu compromisso era a libertação e a salvação das pessoas, pois foi para isso que o Pai o enviara. Olha, irmãos, por que é que Jesus foi atrás de Tomé? Por quê? Porque a missão de Jesus era salvar o pecador. E o Tomé estava incrédulo. Jesus foi e procurou Tomé. Por que é que Jesus foi em busca de Pedro? Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Pedro não queria mais ficar com os discípulos. Ele queria se afastar, vivia afastado. Foi por isso que quando o anjo apareceu para as mulheres, disse: ide e dizer aos discípulos e também a Pedro que o Senhor quer encontrar com eles. Porque Pedro, irmão Gilson, ele estava se vendo na situação de um traidor.
que traiu Jesus, não era mais digno de ficar perto dos discípulos, e até a vergonha que ele tinha. O anjo teve que dizer: dizem para eles e também para Pedro, que o Senhor quer falar com eles. Aí quando Jesus chega ressuscitado, conversa com Pedro, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Quantas vezes, irmãos? Jesus perguntou para ele: 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro negou ele 3 vezes. Aí Jesus leva Pedro a confessar o pecado 3 vezes. Jesus foi ao encontro de Pedro. Por quê, irmão Marcos? Porque a prioridade de Jesus no período da aparição ainda era salvar vidas, ainda era resgatar as almas. Depois que ele ressuscitou. Sim, foi. Depois que ele ressuscitou, que ele falou com Pedro, se ele perguntou se ele amava. Terceiro, o significado da ressurreição de Cristo. 3.1. A ressurreição, uma promessa milenar. O profeta Daniel fala acerca desse assunto pela primeira vez. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Está lá em Daniel 12:2. Na realidade, Daniel está profetizando acerca de um tempo futuro em que o Criador ressuscitará a todos para um julgamento. Então você vê aqui, irmãos, que a ressurreição de Jesus não é um mito, não é uma lenda, não é uma fábula, porque a ressurreição é um assunto ou uma promessa milenar. Daniel já profetiza uma ressurreição futura, que no caso aqui é uma ressurreição que Deus trará vida, todos, primeiro os crentes para ir para o céu e depois os ímpios para serem julgados, mas haverá uma ressurreição. Então, se Daniel profetizou uma ressurreição futura, por que a ressurreição de Jesus não seria possível? É possível, porque foi Deus quem ressuscitou Jesus dentre os mortos, e esse mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos há de ressuscitar todos os que morreram, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. 3.2. A ressurreição se cumpre em Jesus, porque Jesus é colocado como primogênito dentre os mortos e também considerado as primícias dos que dormem. A pergunta, irmãos, aí a resposta é que todas as pessoas que voltaram à vida na história bíblica acabaram morrendo futuramente em outro tempo. Essas pessoas, na verdade, não ressuscitaram no sentido pleno da expressão, mas apenas voltaram a viver, ao passo que Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente e não voltará mais a morrer. Quem pode glorificar a Deus? A filha de Jairo ressuscitou, mas morreu. Lázaro ressuscitou, mas morreu. E assim teve outros. Antigo Testamento, Novo Testamento, está ali as referências. Tudo isso aqui é referência. Você vai ler em casa essas referências. Ressuscitaram, mas morreu. Jesus é chamado de primícia e também primogênito dentre os mortos, porque ele foi o único que ressuscitou e não pode mais morrer. Oh, aleluia! Ressuscitou e não morre! Ressuscitou e não morre! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, Jesus. E 3.3, a ressurreição como esperança central do Evangelho. A ressurreição é a esperança central do Evangelho, pois nela se cumpre a vontade do Criador, que momentaneamente foi desfeita pela desobediência e a introdução da morte no mundo. Meus irmãos, a vontade de Deus é que o homem não morra mais, mas o homem continua morrendo. Por quê? Por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Por isso que o homem morre. Mas a vontade de Deus era que o homem não morresse.
não morresse. Mas aí esse homem peca e a morte passa a reinar no mundo, passa a reinar no homem. E a morte, meus irmãos, causa dor em Deus, causa dor em Jesus. Por que é que vocês acham que quando Jesus chega lá no sepulcro, onde Lázaro está sepultado, e a Bíblia diz que Jesus chorou? Por que Jesus chorou? Porque Jesus viu as pessoas chorando, Jesus viu a dor da morte, Jesus viu o quanto o ser humano é frágil por causa do pecado, mas ele também sabe que haverá um dia em que nós não temeremos mais a morte, pois Paulo escreveu dizendo: tragada foi a morte pela vitória. Um dia nós cantaremos este hino: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte. E um dia, irmãos, ele vai colocar a morte no lago de fogo, e ela não terá mais vez, não terá mais chance, não terá mais poder. Hoje ela reina, ela mata até cristãos. A única diferença hoje é que Jesus disse: tu crê em mim, ainda que tu esteja morto, tu viverá. Jesus deu uma esperança além da morte. Mas haverá um dia em que ele vai prender a morte, no sentido de que ninguém mais morrerá. Ninguém mais morrerá. Que Jesus dará fim ao pecado e fim à morte. Uma vez que ele dá fim ao pecado, a morte não mais existirá. Porque, na verdade, a morte existe por causa do pecado. Então, meus irmãos, a ressurreição é a esperança central do Evangelho. A esperança central do Evangelho é a ressurreição. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado os nossos irmãos que já morreram, nós não tínhamos esperança de vê-los novamente. Aquela irmã que faleceu, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos mais essa esperança. E essa era a dúvida dos irmãos de Tessalônica e dos irmãos de Corinto. O que acontecerá com os nossos irmãos que morreram? Aí Paulo vai escrever dizendo: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os que morreram em Cristo, eles não ficarão esquecidos. Porque se nós cremos que Jesus foi ressuscitado, que Deus ressuscitou Jesus, nós também cremos que Deus há de ressuscitar os nossos irmãos que estão sepultados. Quem pode glorificar a Deus? Meus irmãos, eu quero finalizar a nossa aula de hoje dizendo aos irmãos: não, deixa aí. Existem teorias que tentam negar a ressurreição de Jesus. Eu já falei de uma. Eles dizem que os discípulos só tinham alucinações, estavam tendo alucinações. Mas eu provei para vocês que Jesus pediu para comer. E deram para ele peixe assado e favo de mel. E para quebrar essa teoria, já que era alucinação, já que eles pensam ou dizem que era alucinação, por que Pilatos não apresentou o corpo de Jesus? Já que eles estavam tendo alucinações. Porque depois que eles viram Jesus, eles saíram pregando: ele está vivo, ele ressuscitou, Deus ressuscitou ele. Já que eles estavam tendo alucinações, por que Pilatos não pegou o corpo de Jesus, colocou na carroça e saiu mostrando em Jerusalém? É porque não tinha corpo para mostrar. Ele estava vivo, oh glória, ele estava vivo. A segunda teoria que quer negar a ressurreição de Jesus é que as mulheres foram no sepulcro errado. Eles dizem que as mulheres foram no sepulcro errado. Aí vem a defesa. Se era sepulcro errado, então tem muita gente errada na história. As mulheres que foram, os discípulos que foram correndo lá, até os soldados que estavam guardando Jesus estavam no sepulcro errado. Então é muita gente para cometer o mesmo erro. Por isso que não tem lógica. E já que o sepulcro era errado, cadê o corpo? Era só dizer assim: eles foram para o sepulcro errado, está aqui o corpo de Jesus, mas cadê o
não tinham corpo. Terceiro, eles dizem que Jesus não morreu. Jesus estava apenas desmaiado. E Jesus apenas se levantou do sepulcro, e aí saiu do sepulcro, e aí foi se reunir com o discípulo. Só que aí vem a defesa. Como é que um Jesus, todo acabado, precisando de curativo e atadura, como é que um Jesus desse poderia influenciar 12 homens a ponto de pregarem o Evangelho e estar disposto a morrer, dizendo que ele está vivo e ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos? Não tem como, irmão. Como é que um Jesus que precisava de curativo, atadura, segurando pelas paredes, como é que ele iria influenciar esse tanto de gente a ponto deles morrerem, dizendo que Jesus ressuscitou? Não tinha como eles formular uma lenda em 3 dias. Não tinha como. Não tinha como eles formarem uma lenda em 3 dias. Uma lenda formada de geração em geração. Aí forma-se a lenda, mas em 3 dias. Ninguém, como é que 12 homens iriam morrer defendendo uma mentira? Meus irmãos, Jesus está vivo. Jesus está vivo, oh glória. Jesus está vivo. Jesus está vivo. E quando Paulo escreve aos irmãos de Corinto, Paulo diz assim, ó: Jesus apareceu aos 12, Jesus apareceu a Tiago, Jesus apareceu a 500 irmãos, e ali muitos deles ainda estão vivos. E quem quiser comprovar, sai lá. Aí Paulo diz: e por último, apareceu a mim, quando eu ia para Damasco. Jesus está vivo. Quem pode glorificar Deus? Então saia daqui, irmão, com a tua fé mais forte, mais firme, mais alicerçada, dizendo: Jesus está vivo. E as teorias caem por terra, porque o corpo não apareceu. E se o corpo não apareceu, é porque Jesus está vivo. Quem pode glorificar Deus? Amém? Que Deus em Cristo abençoe o seu povo. Guarde esta mensagem em seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Madalena. Amém. Vamos louvar a Deus com mais um hino.